capítulo 14. Números capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos nesses minutos próximos agora e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus acerca da verdadeira fé, ou da fé em ação, ou da fé em ação. 14, Números 14, do verso de número 5 a 9. Números 14, do verso 5 ao verso 9. Abra aí a palavra de Deus, a bendita Escritura Sagrada. Aleluia. A fé em ação. Diz o texto, verso 5: Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aleluia. Irmãos amados, uma fé verdadeira, uma fé em ação, uma fé que gera disposição na vida do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus. Nós precisamos aqui entender que, primeiramente, esse texto se refere a uma conversa, a uma ação de líderes. Nós estamos aqui com um povo que caminha para chegar na terra prometida, na terra de Canaã. O objetivo deles é entrar na terra. E aí então Deus levanta Moisés e diz para Moisés: mande lá na terra prometida os 12 espias, 12 líderes, para dar uma olhada na terra. Durante 40 dias eles vão ficar lá dando uma olhada nessa terra, e depois vão trazer um relatório para nós. E quando você lê o capítulo 13, você vai perceber, o capítulo 13 e uma parte do capítulo 14, você vai perceber, depois de 40 dias, os espias retornando com um caixão de uva nas costas, 2 homens segurando aquele caixão de uva. Era um período da produção dos frutos. A terra, diz os espias, os líderes de Israel, era uma terra muito boa. Era uma terra muito boa. Deus estava falando a verdade, claro. Deus estava de fato preparando uma terra maravilhosa. Havia uma bênção enorme bem aqui na frente. Havia uma oportunidade singular de mudança de vida para sempre. O povo estava no deserto já há quase 40 anos. Ou caminhando para esses 40 anos, porque na verdade depois dessa desobediência que o negócio fica feio mesmo para eles, né? É depois desse momento aqui que eles vão passar um tempo grande no deserto, mas já estavam no deserto e ficariam por lá 40 anos. É melhor esclarecido esse ponto. E aí então, diante deles uma grande bênção, mas os espias retornam, e 10 dos 12 trazem um relato negativo, um relato pessimista. Eles falam a verdade no que diz respeito às coisas boas que tem na terra, mas em razão do medo, em razão de uma fé fragilizada,
eles colocam em risco todo um grande projeto. E aí eles vão mencionar os gigantes que tinham na terra, os perigos que tinham na terra, e vão afirmar que não adianta tentar tomar posse, as coisas não vão mudar, as coisas não vão dar certo, não vai romper. Os desafios são grandes demais. E aí então, irmãos, depois dessa situação toda, de tanto negativismo, nós sabemos, à luz do texto, que uma geração inteira ficou no deserto. Foram 40 dias de espia, 40 dias de análise da terra. O relato foi negativo, 40 dias, 40 anos no deserto. 40 dias, relatório pessimista, negativista, 40 anos no deserto. Um ano para cada dia em que eles olharam a terra e não conseguiram exercer fé na palavra e na promessa de Deus. Mas no determinado momento, naquela conversa, naquele relatório, diz o versículo 5, que Moisés e Arão, eles se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Aqui nós temos um homem, dois homens, que não se curvaram por causa dos líderes negativistas, se curvaram diante de Deus em razão daquilo que Deus poderia fazer. Havia um temor no coração de Arão e no coração de Moisés, porque tinham um relacionamento íntimo com Deus, e sabia que Deus tinha prometido a terra, sabia que Deus tinha entregado a terra para o povo, e eles não estavam percebendo, e agora eles se curvam diante de Deus, entendendo que Deus disciplinaria aqueles que tinham medo, que eram rebeldes, que eram covardes, que eram negativistas, que Deus disciplinaria aqueles que não conseguem andar por fé, só querem andar por vista, aqueles que só querem andar primeiro se o mar já estiver aberto, não conseguem pisar pela fé. Por isso eles se curvam, por isso eles se dobram, por isso eles rasgam as suas vestes. Mas aí o texto nosso continua, e ele vai dizer no versículo 6: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes. Verso 7: e disseram a toda a comunidade de Israel. Irmãos amados, aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. Rasgaram as suas vestes, é o que diz esse versículo de número 6. Aqui é Josué e o Calebe, os dois de 10, que também viram aquela realidade, não conseguiram e tentaram conversar com o povo. Mas sabe de uma coisa, irmãos, tome cuidado com isso. Quando não há disposição para servir a Deus, quando falta essa disposição, os argumentos parecem mais não fazer efeito. Quando o coração de alguém endurece para as coisas de Deus, quando ele se rebela, quando ele vive, cai nas armadilhas do pecado, não adianta mais você trabalhar, porque parece que a argumentação já não tem mais efeito nenhum. O Josué e o Calebe rasgaram as suas vestes e disseram assim, verso 7: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. A terra é muito boa. O problema para aqueles 10 espias e tantos outros é que a decisão deles já tinha sido tomada, o pecado já foi cometido. O versículo 10 vai dizer que apesar disso, o povo tomou um caminho diferente do caminho proposto. Olha o verso 10: ainda assim toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Apesar de tudo isso, apesar da fala, apesar da insistência de Josué, a terra é muitíssimo boa. Irmãos amados, eles tinham ido à terra, eles viram, eles perceberam tudo.
Nos corações, a terra não era somente boa. O versículo vai dizer que a terra era muitíssimo boa. Sabe, é preciso nós darmos uma olhada naquilo que Deus está fazendo, nos nossos corações, para onde Deus está nos levando. É preciso que a gente perceba que o destino nosso é tão glorioso, é tão maravilhoso, que a gente não fique com medo dos desafios, dos inimigos que estão por aí. Que a gente não viva flertando com o pecado, em razão dos desejos do nosso coração. É preciso que a gente olhe para um pouquinho mais à frente e perceba que tem algo muitíssimo bom, algo extremamente maravilhoso que deveria tocar o meu coração e o seu coração, como tocou o coração de Josué e o coração de Calebe. Não podemos ir com essa maioria que muitas vezes vai dizer que servir a Deus não adianta, que estar na igreja não adianta, que buscar a Deus não adianta, que não vale a pena. Agora preste atenção na fala desses homens de Deus no versículo de número 8. Olha o que esse servo de Deus diz: e se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, aqui tem uma afirmação solene do Calebe. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dizer: nós venceremos, nós teremos a resposta. A perspectiva de Calebe é uma perspectiva correta, irmãos, que os crentes precisam tê-la nesses dias de hoje, os pais de família, os pastores das igrejas. Uma perspectiva correta. Deus salvou e Deus libertou o seu povo. Estavam no Egito, a situação era duríssima. O Deus que fez o que fez vai levar a gente lá. Quem começou a boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. O Calebe está dizendo: quem é digno de receber o crédito é Deus. É Deus. Nós não podemos dar crédito para os pessimistas, para os derrotistas, que colocam limite para o avanço da igreja, para o crescimento da igreja, para a salvação das famílias inteiras. Igreja não pode e não vai diminuir. As famílias não serão consumidas pelo pecado por causa dessa pós-modernidade, por causa do ceticismo. Ela não vai, porque o dono dela é o Senhor Jesus. Quem comprou a igreja com o seu sangue foi o Senhor Jesus. Quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Senhor foi o próprio Deus. E aí então nós temos que olhar para essa realidade do ponto de vista de Calebe. A murmuração dos céticos, dos que têm medo, inverte tudo. Inverte tudo. Parecia que Deus tinha que, de alguma forma, agradá-los. A terra é boa, o cacho de uva está aqui. Nós rodamos a terra toda, a terra de Canaã, irmãos, tinha 200 quilômetros por 86. De carro, 2h30 de viagem, ó. Eles andaram a terra toda. Só que daí vem eles dizendo: a terra é boa, só que não dá. Deus está equivocado. Não adianta a gente entrar nessa. Quando Martinho Lutero caminhava em direção à capela de Wittenberg, com o objetivo de afixar as 95 teses, um dos companheiros de Lutero disse o seguinte, lá do mosteiro, disse o seguinte: mas, doutor Martinho, se o senhor fizer isso, você vai se colocar contra o mundo todo. Sabe qual foi a resposta de Lutero? Então, eu me colocarei contra o mundo todo. Eu vou me colocar contra o mundo todo. A questão é essa: se nós estamos dispostos a nos colocarmos contra o mundo inteiro para poder agradar a Deus. O verso 8: se Deus se agradar de nós. Se Deus se agradar de nós. É preciso vasculhar o nosso coração. Irmãos, entender uma coisa: não é pelo que eu faço, não é pelo que eu posso, não é pelo meu poder, é pela ação misericordiosa de Deus. Se Deus se agradar de nós, e Deus, para se agradar de nós, é preciso a gente alinhar a nossa vida com o querer de Deus. Então não importa contra quem nós lutamos.
Não importa contra quem nós lutamos. Importa é a gente entender do lado de quem estamos. Quem está conosco. É isso que importa. Às vezes, líderes em geral, pode ser o pastor, pode ser os presbíteros, pode ser o diácono, são os pais de família, ou as mães que influenciam seus filhos, de alguma forma, às vezes nós nos perdemos nisso, irmãos. Nos perdemos. E quando pensamos em planejar algo para a nossa igreja, para a nossa família, quando pensamos em planejar algo, nós começamos com um discurso derrotista, pessimista, medroso. E esse é o tempo da igreja, da Pipo, se posicionar diante de Deus. Se posicionar como Josué e como Calebe. Nós estamos carentes de uma fé em ação, de um povo que sabe a realidade. Tem coisas difíceis para frente. Tem lá Jebuseus, Gergazeus, Heteus, tem lá esse povo. Tem gigante na terra. Tem, mas a terra é boa. O que Deus tem para nós aqui na frente é bom. A perspectiva é boa, sabe por quê? Porque se Deus se agradar de nós, se Deus estender as mãos sobre nós, a igreja vai avançar e vai avançar com poder. A sua família vai avançar. Aquele parente seu vai se converter. Aquele filho seu será restaurado. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito, está parecendo um discurso derrotista. Se Deus agir, quem é que vai impedir, gente? Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Não são os nossos instrumentos, não são as nossas armas que importam, é a bênção de Deus sobre nós. Irmãos amados, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Não é aquilo que nós arquitetamos, que nós armamos. É Deus estender as mãos sobre nós e determinar a bênção e derramar a bênção. E é Deus que determina a bênção, não é a igreja que determina. É Deus quem decreta e não o homem quem decreta. Nós temos que orar assim: Deus, o Senhor podia se agradar de nós. O Senhor podia se agradar de nós. Não deixa o nosso coração esfriar. Não deixa a gente caminhar como cristãos e não viver como cristãos. Não deixa a gente falar que é crente, estar na igreja e durante a semana o nosso discurso ser um discurso de medo, um discurso sem ousadia. A igreja foi chamada para fluir no poder do Espírito Santo. A igreja foi chamada para vibrar na presença do Espírito Santo, para crer no Deus da palavra e na palavra de Deus, para receber o Senhor com ousadia, mas também para entregar o Senhor com ousadia. Para dizer, nós vamos avançar, se o Senhor se agradar de nós. Verso 9, ele vai dizer, olha só: não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Primeiro, não se rebele contra o Senhor. Medo e rebeldia estão sempre no coração de quem quer caminhar para frente, ou que só pensa na verdade para trás, tendo muita coragem para desencorajar. Já viu isso? Quem tem medo e é rebelde, ele se reúne com as pessoas num espírito de muita coragem para dizer que não vai dar certo, para dizer que as coisas são difíceis, e ele elabora, e ele argumenta, e ele defende, e ele cria situações para dizer, não adianta. Por isso nós temos que dizer, como disse o Josué, como disse o Calebe: não se rebele contra o Senhor. Não se rebele contra o Senhor. Nós devemos insistir nessa palavra. Não tenham medo dos povos da terra. Olha só, diante de nós, eles estão indefesos. Você está entendendo? Olha para os inimigos da sua volta, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Pastor Márcio, olha para os inimigos da Pipo. Presbíteros, olhem para os inimigos dessa igreja. Diáconos, líderes de grupo, olha para os inimigos do seu ministério local, lá nos grupos. Olhe para eles e preste atenção. Diante de nós, eles estão indefesos. Diante de nós, eles estão indefesos. O texto continua dizendo: não tem quem os proteja. Não tem quem os proteja. Numa outra versão diz: nós os devoraremos como pão. Consegue ver, irmão? Consegue ver, irmã querida, em nome de Jesus?
Consegue perceber o desafio diante de você, da sua casa, nessa perspectiva? Sabe, nós temos que abrir os nossos olhos. Lembra da cidade de Dotã? Eliseu e o seu moço dentro da casinha. Aí o moço levanta bem cedinho, dá uma olhada lá para cima, porque eles estavam aqui no vale. E aí tem o exército inimigo da Síria todinho ao redor. O rapazinho volta para dentro de casa para acordar o profeta apavorado. Não é assim? Léo, lembrados? Eles são demais, nós não vamos dar conta. E o Eliseu sai, dá uma olhada lá fora e faz uma oração. Qual é a oração? Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Você não está enxergando a realidade toda, irmão. Você não está enxergando a realidade toda. E aí o moço abriu os olhos, estava lá aquele carrossel de fogo do exército de Deus por sobre o inimigo. Quando Deus deu a ordem, o povo inimigo foi desbaratado, foi confundido, e a vitória veio sem que Eliseu e o moço tivessem que colocar sequer a mão na batalha. Não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Uma igreja fluindo no poder do Espírito. Uma igreja fluindo no poder do Espírito. Irmãos amados, a vitória é fácil quando ela vem das mãos de Deus. Quando ela vem das mãos de Deus. Por isso a igreja tem que orar. Por isso a igreja tem que jejuar. Por isso a igreja tem que congregar. Por isso a igreja tem que louvar, tem que adorar. Você lê o livro de Apocalipse, o povo de Deus e os seres angelicais estão declarando: santo, santo, santo é o Senhor, digno de glória, de honra, de poder, de receber soberania. Glória a Deus nas maiores alturas. É isso que está na palavra. Nós estamos exaltando o Criador de todas as coisas. Deus vive em meios louvores. Aleluia. Deus é exaltado, e a igreja precisa fazer isso. Sabe, quem viu todos os sinais, quem viu todas as maravilhas que foram operadas por Deus no Êxodo, não tem por que duvidar do poder de Deus na conquista. E você viu o poder de Deus no Êxodo. Você viu, Deus já te libertou. Se você é como eu, tem certeza da sua salvação, você já viu Deus tirar você do pecado, das garras do pecado. Você já viu, você sabe que Deus mudou a sua vida. Você sabe o que Deus fez. Quem sabe o que Deus fez? Quem viveu a experiência de conversão, de mudança de vida, não pode ter medo e dúvida do que vem pela frente. A coisa mais extraordinária, o maior testemunho que deveria ser contado, é como Deus pega um pecador miserável como eu e você e transforma em vaso de honra. Diz Paulo em 1 Coríntios 4, para que o poder, a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O tesouro está em vaso de barro, porque a glória é de Deus. Esse vaso racha com facilidade, mas dentro de nós tem o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Então, diz esse texto, no final do verso 9: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Sabe qual é a literalidade disso aqui? Eles estão desamparados, sem sombra. Os inimigos estão sem sombra, porque o Senhor é qual sombra à nossa direita. Nós escondemos debaixo de suas asas. Ele é refúgio, Ele é sustento, Ele é consolo nas horas de tribulação. É o meu Senhor, é o seu Senhor, é o nosso Salvador. Você tem que se apropriar dessa palavra profética para a sua vida. Deus está dizendo: o Senhor está conosco, Ele está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa foi a palavra da semana passada. Não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor, Ele está conosco. A sombra das mãos poderosas de Deus está sobre nós, sobre o seu povo. Então quem é que vai lutar contra nós? Quem vai vencer a igreja? A igreja só não pode fugir das asas do Senhor. A igreja não pode querer ir à frente do Senhor.
É por isso que a igreja vai avançar em nome de Jesus. É por isso que essa igreja vai avançar. Você que é líder vai avançar. Os nossos ministérios vão avançar. O nosso trabalho com as crianças vai avançar. A igreja vai romper em nome de Jesus. A igreja vai impactar essa cidade, amém, irmãos? A Pipo vai impactar essa cidade, não por nós, mas por causa da bondade do Senhor sobre nós. Porque o Senhor está conosco. Nós não temos medo, porque mais é quem está conosco do que quem está contra nós. Nós nos escondemos nas asas do Senhor, nos escondemos atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo. Nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão para poder encontrar socorro em tempo oportuno. É isso que nós queremos. Enquanto choramos, enquanto lidamos com as nossas aflições, nós rompemos, porque ninguém disse que pelo fato de Deus entregar a terra, os gigantes sairiam de lá sem lutar. Ninguém disse que tomar posse da terra, a gente não teria que pisar no Jordão, quando ele está com as águas lá em cima, na ribanceira. Não, a igreja vai tomar posse, porque Deus entregou. Mas Deus entregou, e a igreja tem que tomar posse. É o paradoxo teológico. Deus deu de graça e a igreja tem que tomar. Deus deu de graça e ninguém pode tomar, mas a igreja tem que tomar. A igreja tem que entrar. A igreja vai ter que rodear aquelas muralhas de Jericó, adorando a Deus, louvando a Deus, obedecendo a Deus, parecendo uma loucura. A igreja não vive como vive o mundo. A igreja não luta com as armas do mundo. Enquanto o mundo está armado contra nós, a igreja está adorando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, se consagrando. E as muralhas, como diz o cântico antigo, ruirão. E as muralhas ruirão. Para vencermos, irmãos amados, nós precisamos de um coração disposto a obedecer o Senhor. Preste atenção, irmãos. Vou terminar minha palavra. Preste atenção, por favor, no pastor. Nós precisamos aqui na Pipo conscientizar todo dia que nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ninguém vai romper pela festa, pela euforia. Ninguém vai romper, né, girando assim um manto. A gente vai romper conhecendo a palavra e o Deus da palavra, mantendo uma vida de oração fervorosa. Fervorosa. Então você tem que vibrar na presença de Deus. Você tem que se alegrar na presença de Deus. Mas você tem que conhecer o Deus da palavra. Tá bom? Muralha só cai se você obedecer à voz de Deus. Mandou dar 7 voltas ao redor da muralha. Não dê 6, dê 7. E só grite na 7ª volta. E outra coisa, se mandar mergulhar no Jordão, 7, mergulhe 7. Porque a lepra não sai com 6 mergulhos, só sai com 7. Só sai com 7. 7 é o número de Jesus, é o número da graça, é o número da perfeição. É daquele que sabe que não pode nada. Se mergulhar 6 vezes, vira responsabilidade, ou vira apenas uma questão humanista, não é? Nós temos que obedecer a Deus. Quando você fizer isso, ou quando nós fizermos isso, as coisas começam a acontecer. E eu creio que está acontecendo nessa igreja. Eu creio, sabe por quê, irmãos? Porque ninguém é perfeito, ninguém cumpre tudo que tem que cumprir. Se cumprisse tudo, não seria graça, seria mérito. Quem cumpriu todo foi Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Nós estamos batalhando para obedecer ao Senhor em resposta ao cumprimento gracioso de Jesus. Então nós cremos que Deus está derramando graça sobre nós, porque há uma consciência nossa de obedecer a Deus, de crescer na palavra, de crescer na santidade, de nos envolvermos na comunhão e de ganharmos essa cidade para Jesus. Vamos orar? Vamos orar? De repente, irmãos amados, hoje você está escutando essa palavra e pode ser que por algum motivo você esteja mais para o lado dos 10 espias do que dos 2. Pode ser que por algum motivo que tenha assombrado a sua vida, você esteja assim, é verdade, tem muita coisa boa para acontecer, mas eu acho que comigo não dá. Eu acho que para mim não dá, para mim vai ser muito difícil. Esse momento da minha vida, a notícia que eu tive agora, aquela situação, não dá, eu vou ter que esperar mais. E a palavra então de Deus para você nessa manhã é: pare com isso.
Pare com isso. Olhe, se o Senhor se agradar de você, esquece o que fizeram com você, o que falaram de você, esquece o problema, a notícia que te deram, esquece. Só se lembre de uma coisa: se o Senhor se agradar de você, e o Senhor se agrada de nós não pelo que fazemos, mas é quando nos sujeitamos à sua autoridade, na sua palavra e em Jesus Cristo. Se o Senhor se agradar de nós, portas se abrirão. E eu creio demais, irmãos, que Deus não desperdiça uma palavra sem que Ele de fato tenha como objetivo hoje abrir portas aqui. Eu creio demais que hoje, nessa manhã, o Senhor está visitando os nossos corações, como acabamos de cantar. Você podia ficar de pé, se você tiver condições. Se você não tiver mesmo assentado, não tem problema, você já sabe disso. Então mesmo que assentado, nós vamos orar. E aí, eu quero que você olhe para a sua vida, para o seu coração, para aquele desafio na sua alma, e apresenta diante de Deus. Mas apresenta também o seu coração como voluntário, como alguém chamado para a obra de Deus. Não seja egoísta pensando só no seu problema, só no desafio que está diante de você. Tem um chamado ministerial como corpo, como membro do corpo, para se envolver com a igreja do Senhor. Então, eu quero que você se apresente diante de Deus. Se for medo, se for dúvida, ou se for compromissos exagerados, fala: Deus, hoje eu estou aqui. Se o Senhor se agradar, eu não quero me rebelar, eu quero me entregar, e eu quero ver o Senhor abrir uma porta para mim, para a minha igreja, para a nossa igreja. Quero ver o Senhor abençoando a nossa família. Apresenta aí diante de Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor com essa palavra para o nosso coração. Deus, estamos diante do Senhor agora, reconhecendo que nós temos às vezes fracassado, nós temos às vezes, ó Deus, falhado, nós temos às vezes desanimado, se desencorajado, nós temos, ó Deus, muitas vezes duvidado, temos ouvido tantas vozes negativistas, vozes de medo, vozes de rebeldia muitas vezes, temos nos conformado com a mediocridade, temos nos conformado, ó Pai querido, muitas vezes com a ausência de líderes. Temos nos conformado muitas vezes com falta de recursos. Temos nos conformado muitas vezes com uma vida de santidade limitada, muito aquém do que o Senhor busca e que o Senhor deseja. Ó Deus, eu oro por mim, eu oro pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes de grupo. Eu oro, ó Deus, pelo Pipa Adoração, eu oro pelos professores das nossas crianças, eu oro pelos líderes de homem, mulheres, pelos líderes da nossa juventude, os nossos adolescentes que estão servindo o Senhor no acampamento. Eu oro, ó Deus, pela igreja do Senhor. Eu oro pelas famílias aqui representadas, ó Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez, agiu de maneira graciosa, preservando Josué, preservando Caleb, abençoando uma geração nova para tomar posse da terra, guardando com vitalidade o coração daqueles homens há mais de 80 anos. Faça assim conosco em nome de Jesus. Não deixe esta igreja, os homens e mulheres que aqui congregam, viver no medo, viver, ó Deus, na rebeldia, viver, ó Deus, sempre justificando inércia. Em nome de Jesus, libera uma palavra de ousadia sobre nós. Coloca o teu Espírito Santo quebrando, ó Deus, a incredulidade, o medo. Não deixa a frieza tomar a igreja do Senhor. Quebranta nosso coração, Jesus. Quebranta nosso coração. Desperta-nos para uma vida extraordinária. Desperta esta igreja para um viver santo, para a pregação da tua palavra, para uma vida de discipulado intencional, profunda, em nome de Jesus. Abençoa o pai, a mãe, abençoa as criancinhas, abençoa a família, os filhos, em nome do Senhor. Levanta aqui, meu Deus, uma geração de gente comprometida com o Senhor, de gente temente ao Senhor. Hoje, cura. Hoje sara, hoje salva. Hoje, ó Deus, aqueles que vieram para cá com problemas particulares, com medos e feridas do coração, hoje, em nome de Jesus, tira, sara tudo isso. Abra os olhos espirituais para que vejam o Senhor, para que percebam o teu poder. Abra, meu Deus, os olhos espirituais para que possam ver o mover do Senhor, para que possam perceber que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o mundo. Eu ministro a Deus para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar um pouquinho, gente, para terminar. Adorando o Senhor. Isso, declare quem é o nosso Deus. Te adorarei. Aleluia.
Meu Deus é Deus de milagres, Isso, declare. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Nós queremos Meu Deus, este é quem tu O nosso Deus. és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia. Este é quem tu és. Vamos aplaudir o Senhor, queridos irmãos. Se você tiver liberdade para isso, faça isso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Poder sentar? Poder sentar.